Queremos convidar agora ao palco a superintendente jurídica da FEUESP Sindosp, doutora Eriete Teixeira. Vamos recebê-la. Tá, ok, obrigada. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui com os senhores hoje. Eu quero agradecer o convite que foi feito pelos organizadores deste evento. Parabenizar os meus colegas de trabalho aqui, dessa manhã de trabalho, doutor José Pastore, doutora Luísa Dalben, doutora Angélica. E a mim foi atribuído falar sobre negociação coletiva. Negociação coletiva, negociação individual, e que é, na verdade, o que a lei trouxe, o prestígio às negociações. As negociações elas poderão ser feitas de forma individual em algumas situações, em outras haverá uma obrigatoriedade da negociação coletiva, mas o que muda essencialmente é essa cultura do protecionismo exacerbado que nós temos visto tanto por parte do Ministério Público do Trabalho quanto por parte da Justiça do Trabalho. Nós tivemos uma profunda mudança, a lei trouxe uma profunda mudança no direito material do trabalho, no direito processual do trabalho. São mais de 100 dispositivos alterados. E nós, como já afirmou aqui de manhã o professor José Pastore, nós vamos ter que ter muita cautela na adoção e na aplicação dessa lei, porque a gente encontra, sabemos todos, uma resistência do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho em relação às alterações que em breve entrarão em vigor. Nos dias, o professor Pastore, inclusive, comentou isso aqui, mas nos dias 9 e 10 de outubro, houve um congresso em Brasília, onde a Justiça do Trabalho, Procuradoria do Trabalho, a Fiscalização do Trabalho, advogados, procuradores, discutiram o teor da lei e foram criadas súmulas, que não são súmulas vinculantes para o judiciário, mas que certamente poderão influenciar as decisões judiciais quando do ingresso em vigor da lei. Então, essas súmulas eram para ter sido publicadas ontem, mas até ontem à noite eu verifiquei, ainda não estavam publicadas. São súmulas da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho no país. Então, nós vamos verificar aqui o que as empresas poderão negociar. As empresas terão a oportunidade... Deixa eu ver. As empresas terão a oportunidade de negociar o regime de compensação de jornada. Hoje, isso também é possível. É possível, inclusive, pelo contrato individual de trabalho. Quando o trabalhador é contratado, ele pode ser estabelecida uma cláusula no contrato de trabalho de que ele estará sujeito ao regime de compensação de jornada. Só que essa compensação só poderia ser feita na mesma semana ou na semana seguinte em que houve a realização da jornada extraordinária. Pela lei, esse regime de compensação poderá ser feito no período de um mês. A lei fala dentro do mesmo mês. Então, dentro do mesmo mês que o trabalhador fez a hora extra, o regime de compensação poderá ser realizado. Uma dúvida que tem surgido nos debates que os advogados têm feito, nós temos um grupo de advogados da área da saúde discutindo conosco dentro da FEUESP toda a legislação, e uma dúvida que tem surgido é se esse trabalhador fizer hora extra no último dia do mês. Então, evidentemente, que essa compensação deverá ser feita o mais rápido possível no início do mês seguinte. Mas, de uma forma geral, poderá ser feita dentro do mesmo mês.
Outra questão relevante para o nosso setor é a questão do banco de horas. Ué? Acho que eu estou com dificuldade aqui. O banco de horas, ele poderá ser feito por acordo individual ou por acordo coletivo, ou ainda por convenção coletiva. No acordo individual, ele terá que ser compensado em 6 meses. No acordo coletivo, terá aquele prazo de 1 ano que nós já temos hoje na nossa legislação. A nossa recomendação é que, tanto em caso de acordo individual como em caso de acordo coletivo, esse banco de horas seja bastante detalhado, porque, certamente, tanto o Ministério Público do Trabalho quanto a Justiça do Trabalho levará muito em consideração de que forma isso foi convencionado. Pelas notícias que nós tivemos, uma das hipóteses que o tribunal irá avaliar, que irá acatar, é o banco de horas feito por acordo coletivo e não por acordo individual. Já há, assim, uma predisposição ao não acatamento do acordo individual por parte da Justiça do Trabalho. Então, é bom que a gente esteja muito bem, tanto as áreas de relações de trabalho estejam muito bem sintonizadas com a área jurídica, para que se possa elaborar um documento que depois não venha a ser anulado pelo Judiciário Trabalhista. A jornada 12/36 é também um outro... A jornada 12/36 é um ganho grande para o nosso setor. Pela primeira vez, nós temos uma previsão, em regra legal, em lei, da possibilidade de adoção da jornada 12/36. Na verdade, a jornada 12/36 ela é uma jornada de compensação. O trabalhador trabalha 12 horas hoje e folga nas 36 horas seguintes. Então, ela não é uma jornada extraordinária, ela é uma jornada normal de trabalho. E, no nosso caso aqui de São Paulo, no estado de São Paulo, essa é uma jornada bastante interessante para o trabalhador, porque nós temos estabelecido na nossa convenção 2 folgas mensais, na região de Campinas, inclusive, até 3 folgas mensais, e a jornada fica reduzida a 36 horas semanais e em torno de 144 horas mensais. Então, essa jornada, para o nosso segmento, é uma jornada importante, é uma jornada que o trabalhador exige, inclusive. Nós já tivemos problemas de paralisação em função da tentativa do sindicato profissional de não negociar a jornada 12/36, e essa é uma jornada bastante importante para a área de saúde. Outro ganho importante que nós tivemos com a lei. Na jornada 12/36, a remuneração mensal ela engloba os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado, pelo descanso em feriados, e já serão compensados os feriados trabalhados, assim como as prorrogações da jornada noturna. Até agosto, mais ou menos, de 2012, isto era feito dessa forma. Na jornada 12/36, os feriados já eram considerados compensados através das folgas subsequentes e não havia obrigatoriedade de pagamento dos feriados em dobro. Em setembro de 2012, o TST editou a súmula 444 e esse feriado passou a ser devido em dobro na jornada 12/36, e não obstante a compensação das 36 horas. Então, a lei veio aclarar isso, e isso, para nós, foi um ganho muito importante. Além disso, essa jornada ficou excetuada em relação àquela exigência do artigo 60 da CLT,
que diz que, na atividade insalubre, para que haja prorrogação de jornada, é preciso uma autorização prévia do Ministério do Trabalho. Na verdade, eu entendo que essa não é uma jornada de prorrogação, uma jornada de compensação. Então, eu acredito que esse dispositivo, apesar dele poder ser questionado, ele não vai trazer para a gente grandes consequências. Redução do intervalo destinado a descanso e refeição, já foi muito comentado aqui. Também é um ganho importante para as empresas. Mas o que a gente recomenda nesse início de adoção dos termos da lei é que, para aqueles trabalhadores de menor escalão, aqueles trabalhadores que não tenham curso superior, que essas negociações sejam feitas sempre coletivamente, ou através do acordo coletivo, ou mediante inserção na convenção coletiva de trabalho. A extinção do contrato de trabalho por mútuo acordo também já foi conversado aqui, é um ponto extremamente importante, é um ponto que veio trazer um benefício, inclusive, para o trabalhador, porque as partes poderão ajustar essa rescisão contratual. O professor Pastore já citou aqui que o aviso prévio será pago pela metade, a multa do FGTS também, as demais verbas serão pagas na integralidade, e o trabalhador ainda pode levantar 80% do FGTS. Então, esse também é um ganho importante. Aí vem todos os itens do 611-A, que traz a prevalência do negociado sobre o legislado. O pacto de jornada já foi falado aqui. O banco de horas anual, que só pode ser feito por acordo coletivo ou convenção coletiva. Todos esses itens do 611-A, eles só podem ser negociados mediante acordo coletivo ou convenção coletiva. O intervalo intrajornada, que no caso do trabalhador de nível superior e que ganha acima de 2 tetos dois tetos da Previdência Social, ele pode ser feito individualmente. Plano de cargos e salários, a Angélica já comentou isso, ele pode ser feito individualmente, ele pode ser feito pela própria empresa, ele pode ser feito por negociação coletiva. O regulamento empresarial, igualmente, o regulamento empresarial ele pode ser feito só pela empresa, ele pode ser feito mediante acordo com o sindicato, ele pode ser feito através de uma previsão em negociação, em convenção coletiva. A eleição dos trabalhadores no local de trabalho, a representação dos trabalhadores, que o doutor Pastore também já tratou aqui. A questão do teletrabalho, do sobreaviso e do trabalho intermitente tem que ser negociado por acordo ou convenção coletiva. Remuneração por produtividade. Aqui, nesse item, eu queria fazer um alerta. O artigo 201, inciso 11 da Constituição Federal, ele diz que todas as verbas habituais pagas ao trabalhador tem que haver recolhimento de contribuição previdenciária. Então, precisa tomar muita cautela com relação a essa questão da remuneração por produtividade e a remuneração por desempenho, para não se tornar uma verba habitual e aí passar, sim, a ser exigido o pagamento da contribuição previdenciária. A forma de registro na carteira profissional, isso também pode ser negociado, e a modalidade diz respeito a se o registro vai ser feito manualmente ou por meio eletrônico. A troca do dia do feriado, o professor Pastore aqui já citou tudo isso. A prorrogação da jornada em ambiente insalubre. Está previsto aqui a possibilidade de fazer sem aquela licença prévia do artigo 60 da CLT, mas, com relação a isso, há um certo conflito com 611-B, professor. Não sei se o senhor já
fez essa observação, porque no 611B há uma proibição de negociação de matérias que dizem respeito à segurança e saúde ocupacional. Então, é preciso uma cautela maior com relação a isso. E a participação nos lucros, que já é feito realmente por negociação coletiva e que deve ser feito mediante acordo individual, mediante acordo coletivo, porque cada empresa tem a sua situação específica que precisa ser observada. Tanto no caso do acordo coletivo, quanto no caso da convenção coletiva, é preciso que se realize assembleia dos trabalhadores para que eles aprovem aquelas reivindicações e aquelas regras que serão inseridas nas normas coletivas. E também precisa fazer o registro no mediador, para que não haja depois questionamento de uma formalidade, e aí isso acabe gerando uma anulação daquele instrumento ou, eventualmente, de alguma cláusula. Quanto ao... Depois, aquilo que não pode ser negociado, que são aquilo que o professor Pastore já encaminhou, eu vou só destacar aqui alguns pontos. A questão da anotação na carteira profissional, se há vínculo de emprego, precisa realmente ser feita a anotação na carteira profissional, e isso não pode ser negociado. Recolhimento de FGTS, recolhimento da indenização do FGTS, o salário, pagamento de, no mínimo, salário mínimo. Em relação ao valor nominal do 13º salário, também eu faço eu passo uma outra informação, porque a Constituição, quando ela trata do 13º salário, ela fala em remuneração. Então, precisa tomar muito cuidado com relação a isso, para que não se gere um passivo futuro. No mais, é aquilo que já foi conversado, a remuneração do trabalho noturno ser superior ao diurno, não retenção de salário, porque isso está vedado pela Constituição, o pagamento de salário família na forma da lei, repouso remunerado, que a maioria das empresas já paga embutido no salário mensal, a remuneração do serviço extraordinário acima da hora normal, o número de dias de férias do empregado, também tem que observar a CLT, as férias podem ser parceladas, mas o direito aos dias de férias ainda observa as regras da CLT. A licença maternidade, licença paternidade, a proteção do mercado de trabalho, o aviso prévio proporcional, que já me informaram que o meu tempo está esgotado, o aviso prévio proporcional, adicional de remuneração por atividades penosas, insalubres e perigosas. No artigo 611-A, está dito que as partes podem convencionar os percentuais, só que o artigo 611-B diz que é matéria que não pode ser negociada. Então, o melhor é que se atenda à legislação e, pelo menos por hora, não se negocie matéria dessa natureza. Aposentadoria, seguro-desemprego, e não pode ser negociado, evidentemente, porque isso iria ferir a Constituição Federal, o impedimento de acesso à Justiça do Trabalho. A questão da ultratividade dos empregados com curso superior e salário acima de 2 tetos da contribuição previdenciária já foi tratada aqui, mas é uma matéria que pode ser negociada. Os acordos coletivos, eles terão, daqui para frente, um prazo efetivo de, no máximo, 2 anos, os acordos, as convenções coletivas, e a ultratividade está vedada. Quer dizer, até agora, nós fazíamos uma convenção coletiva, um acordo coletivo, essas cláusulas inseriam no contrato individual de trabalho e aí só poderiam ser alteradas por outro acordo coletivo ou por outra convenção. A gente não avança nas negociações, porque os empregadores, evidentemente, têm receio de depois isso incorporar e não poder mais ser retirado.
Então, é uma maneira de... Isso veio contribuir para o incremento das negociações, que será muito necessário para que as empresas possam dar cumprimento a essa lei. A recomendação do professor Pastore de que nós devemos ter uma proximidade agora com o Sindicato de Trabalhadores e procurar ter um ambiente adequado para o fomento das negociações é absolutamente necessário. Nós, da FEUESP, estamos preparados para ajudar as empresas que desejarem nos procurar, para que a gente possa contribuir nessas negociações coletivas. E estamos à disposição dos senhores lá para orientar, para ajudar e para esclarecer eventuais dúvidas. Como o meu tempo está esgotado, eu agradeço a atenção.